Bendito seja o nome de Jesus. Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo de número 10. A partir do versículo 24. João capítulo 10, a partir do verso 24. Então, vindo os judeus, o rodearam e disseram-lhe: até quando tu irás deixar-nos em dúvida? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testemunham de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como eu já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Pode sentar, irmão. Jesus, no seu ministério terreno, encontrou grande oposição por meio de muitos religiosos, de homens que tinham muitos títulos, homens que estavam à frente daquilo que se chamava povo de Deus. E Jesus, ele veio fazendo a sua obra, fazendo a obra do Pai, pregando, ensinando, trazendo à luz aquilo que antes era sombra, trazendo o esclarecimento da palavra de Deus, e a sua obra acompanhada de muitos milagres. Muitas pessoas se levantaram contra Cristo, contra a sua doutrina, contra os seus ensinamentos, e duvidavam dele. Em João capítulo 10, Jesus, ele começa dizendo: na verdade, eu vos digo, aquele que não entrar pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre por outros caminhos, é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Jesus está aqui esclarecendo algo. Mas de que
novamente. No capítulo de número 9, a Bíblia vai dizer que havia um cego de nascença. E este cego de nascença foi curado por Jesus. Jesus envia ele até um lugar chamado Fonte de Siloé, um lugar muito movimentado. Creio eu que Jesus sabia que aquele homem seria interrogado pelos seus opositores, os opositores de Cristo. E assim foi. Levam aquele homem para o templo. Glória. E eles começam agora a tentar desconstruir o que Jesus fez na vida daquele homem. Aleluia, glória a Deus. Tentam de todas as formas, que conhece o texto sabe que aqueles homens começam a tentar de todas as formas desqualificar Jesus na mente daquele homem. Eles começam dizendo, olha, esse tal de Jesus é pecador. Aleluia. E o homem disse, nada. Se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que ele abriu meus olhos. Aleluia. Aleluia. Mas esse homem, ele não presta. E aquele que foi sempre disse, olha, rapaz, eu só sei de uma coisa, que Deus é com ele. Aleluia. Porque sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se este tal faz a vontade de Deus, a esse Deus ouve. Ninguém nunca ouviu que na história que alguém tivesse abrido os olhos a um cego, contudo, este Jesus abriu meus olhos. Aí os fariseus continuam, mas esse Jesus não presta, dá glória a Deus, não segue esse homem não. Aí, aleluia, o homem continua, não, eu fico com Jesus, porque esse Jesus é tremendo, eu não vou deixar ele. Aí Jesus no capítulo 10 começa pegando a história desse homem. As minhas ovelhas, aleluia, me conhece, aleluia. Não adianta querer botar terra, não adianta querer desfazer o que eu fiz na vida deles. Eles nunca vão me deixar, porque eles não vão seguir um estranho. Você percebe que os fariseus fizeram de tudo para arrancar aquele homem que agora era ovelha de Cristo, mas não conseguiram. Aleluia. Aí Jesus começa em João 10. As minhas ovelhas me conhecem e não vão seguir outro estranho. Jesus estava se referindo a este cego, que apesar de ter sofrido grande pressão do religioso, que pediram para ele deixar Jesus, e ele não largou Jesus, porque ele era uma ovelha de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Não adianta querer botar pressão em quem é ovelha de Cristo. Não vai, aleluia, não vai adiantar. Essa pessoa, se ela for ovelha de Jesus, pode vir pressão de todos os lados. Ela não deixa Jesus por nada. Se você deixou Jesus, meu amigo, minha amiga, é porque você nunca foi uma ovelha de Cristo. Porque não interessa a pressão que vem sobre você. Se você é ovelha de Jesus, Jesus disse, as minhas ovelhas ninguém arranca das minhas mãos. Aleluia. Aleluia. Jesus disse, olha, quem não entrar pela porta das ovelhas, mas subir por outros meios, outros métodos, outros caminhos, é ladrão e salteador, não é pastor das ovelhas. Aleluia. É Jesus dizendo, o aprisco das ovelhas é o evangelho. Se alguém, e eu sou a porta, Jesus está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Se alguém não entrar por aí, aleluia, não siga ele não. Se alguém não oferecer algo para você que não é o evangelho, que não é Cristo, esta pessoa quer roubar a sua salvação, quer assaltar a sua alegria. Ele não é pastor de ovelhas, aleluia. Ele está a te enganar. Aleluia. E Jesus está dizendo, glória a Deus, aleluia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e de maneira nenhuma
Não adianta oferecer carro, aleluia, mansão, dinheiro. Não adianta oferecer boas palavras, boas conversas. Ele não segue, ele não se dobra, ele não será enganado, porque ele conhece a voz de Jesus e sabe quem está falando pela boca de Jesus. Tentaram de tudo. Aquele homem, cego de nascença, estava já separado desde o seu nascimento para a glória de Cristo. Porque os discípulos disseram: quem pecou este? Aos seus pais para que nascessem cego? Jesus disse: não, nem pecou ele nem os seus pais, mas ele nasceu assim, para que as sombras de Deus se manifestassem na vida dele. Ele nasceu assim para que um dia eu pudesse chamá-lo, aleluia. Ele não enxerga, ele é cego, mas Jesus está dizendo: as minhas ovelhas não precisam me ver, aleluia, ela só precisa me ouvir, aleluia. Oh, glória, ele é cego, mas não é surdo, aleluia, ele é minha ovelha e conhece a minha voz, aleluia. Talvez você está querendo muito ver Jesus, aleluia, mas ele está dizendo: só basta ouvir a minha voz, minha ovelhinha. Você conhece a minha voz, que eu sei. Aleluia. Oh, desceu agora isso, Jesus. Talvez você não está vendo Jesus. Talvez você não está vendo nada. Mas Jesus está dizendo: mas todo dia eu tenho falado contigo. Aleluia. Aleluia. Todo dia eu tenho falado contigo. Eu tenho usado, eu tenho, minha palavra está aí. Você não conhece mais a minha voz, minha ovelhinha? Aleluia. Ele era cego. Aleluia. Oh, glória. Ele era cego. Mas Jesus está dizendo: a ovelha não precisa ver o pastor, ela só precisa ouvir a sua voz. Aleluia. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. Aleluia. Continue ouvindo a voz do Senhor. Continue ouvindo a voz do grande pastor. Não esqueça quem é o sumo pastor. Está ali uma ovelha cega. Mas quando o pastor dela pega ela ainda cega e diz: vai até o tanque de Siloé, a ovelha foi. Oh, glória! A ovelha reconheceu a voz do seu pastor Jesus. E quando ela é levada do tanque de Siloé até, aleluia, o templo, falsos pastores começaram a tentar enganar ela. Ela diz: essa não é a voz que eu ouvi lá atrás. Aleluia. Oh, glória! Esta não é a voz, aleluia, do meu pastor. Esta não é a voz, aleluia, que me tirou da escuridão, das trevas que eu me encontrava. Eu não reconheço a voz de vocês, não seguirei vocês, aleluia. A Bíblia diz que quando aquele homem é expulso do templo, imagina eu que aqueles homens agora vai voltar para o mundo, vai voltar para o pecado. Nada disso. A Bíblia diz que Jesus estava esperando ele do lado de fora, aleluia, na porta do templo. Aleluia, Jesus dizendo: podem até ter botado da porta do templo para fora, mas da porta das ovelhas você não é expulso. Aleluia. Estava lá o pastor Jesus para acolher a sua ovelha, que agora não é mais cega. Aleluia. Porque Jesus quer isso. Jesus quer que a ovelha comece ouvindo a sua voz e depois ela aparece. Aleluia. Oh, aleluia. Está aí a resposta de Deus. Jesus está dizendo: eu não vou aparecer enquanto você não me der ouvido primeiro. Aleluia. Oh, glória. Primeiro você me dá ouvido, ovelhinha, depois eu apareço. Aleluia. Oh, glória. Era Jesus dizendo: já que a ovelha me deu ouvido, agora eu apareço
Aí aparece Jesus na frente daquele homem. Crês tu no Filho de Deus? Aí ele diz, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Tu já o tendes visto. Como? Como eu vi? Pelos ouvidos. Aleluia. Você me viu quando ouviu a minha voz. Não precisa ver para crer, não. Aleluia. A gente está vivendo um tempo, irmão, em que a gente não vai ver Jesus nesse mundo não, viu? Este mundo está refletindo o diabo. Aleluia. A aparência deste mundo só mostra o inimigo. Mas Jesus está dizendo, mas eu ainda estou falando. A minha voz ainda está boa, aleluia. A minha voz ainda está sendo, aleluia, dispensada sobre a terra. As minhas ovelhas estão me ouvindo. Jesus aparece em Apocalipse e diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vai olhar para um lado, não vai ver Jesus. Vai olhar para o outro, não vai ver Jesus. Mas se você inclinar os seus ouvidos para a sua palavra, você vai ouvir a voz de Jesus. Ouvir a voz dele te dizendo, continue, não desista, seja crente, me busque, ore, faça a minha vontade. A voz do pastor, aleluia, está, aleluia, sendo proclamada. E aquele homem, aleluia, apesar de estar cego, mas ele ouviu a voz do seu pastor. Meu Deus, eu não tinha nada combinado, eu nem sabia o que ia falar. E essa pressão o dia todo de uma certa ovelhinha que está cega, está também surda. Mas Deus está abrindo os teus ouvidos esta noite e está a dizer que para primeiro ver tem que primeiro ouvir. Aleluia. Ouvir fala de obediência. Como você pode querer ver o pastor se você ainda não deu ouvido a ele? Como você pode querer ver Jesus se ele não tem dado ouvidos à sua palavra? A palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro. Ele diz, vai ovelhinha até o tanque de Siloé te lavar. De lavar fala de santificar. E a ovelhinha diz, vou não. A ovelhinha faz que vai para o tanque se lavar e vai para outro lugar. Não dá ouvidos ao pastor. Aleluia. Jesus diz, como pode você ser minha ovelha se não me obedece? Como você pode ser a minha ovelha se não me obedece, ovelhinha? Jesus diz assim, ele enfatiza, as minhas ovelhas. Por que Jesus enfatiza as minhas ovelhas? Porque existem ovelhas que são de outras pessoas. É Jesus dizendo, não basta ser ovelha, tem que ser minha ovelha. Aleluia. Ah, eu sou ovelha, Jesus, mas é minha? Se for minha, vai me obedecer. A estes homens que fizeram de tudo para arrancar aquela ovelha de Jesus, que antes era cega, mas dava ouvidos ao seu pastor. Agora esses mesmos homens vão interrogar a Cristo. Vão indagar o Senhor. Aí Jesus é bem claro com eles, vocês não são minhas ovelhas. Porque vocês não me seguem.
não me seguem. Vocês têm outros pastores, até pastoras. Até pastores. Vocês não são minhas ovelhas. Porque vocês não me seguem. Eu tenho outras ovelhas, disse Jesus, que não são deste aprisco. E quando eu chamar, elas vão me ouvir. Aleluia. Certamente Jesus estava falando, olha, eu vim para os judeus, peguei alguns daqui, peguei algumas ovelhas daqui, do meio do povo judeu, mas eu tenho outras ovelhas, falando do povo gentil, que somos nós. Esta palavra nos alcançou ao longo dos anos. Pois quando o Senhor falou, eu logo reconheci a sua voz. E não segui mais nada nem ninguém além dele. Dos seus ensinamentos. Outra ovelha bem significativa, bem característica foi Levi, Mateus, o publicano, que estava na coletoria de impostos, ali sentadinho, só pegando dinheiro. Jesus passa e olha para ele e diz, me segue. E a Bíblia diz que imediatamente Levi largou tudo e seguiu Jesus. Por quê? Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem é a ovelha de Jesus? Larga tudo, deixa tudo, todo o engano, todo o embaraço, e vai seguir a Ele e os seus princípios. Jesus não vai dividir a sua ovelha com ninguém. Jesus disse que quem entrar na sua vida por outros meios que não é o Evangelho é ladrão e salteador, está roubando a tua salvação.